Havia uma mulher que carregava uma coragem maior que o deserto, uma sabedoria que nem os reis ousavam desafiar, e uma fé que brilhava como uma tocha em meio à noite mais sombria. O nome dela era Abigail. Mas por trás desse nome doce se escondia um peso insuportável, a responsabilidade de impedir um massacre, de confrontar o ódio de seu próprio marido e de encarar a fúria do homem mais temido de Israel. Muitos lembram de Abigail como a esposa de Nabal. Poucos, porém, entendem que sua história foi escrita na beira de um abismo espiritual, onde cada passo poderia ser a sua ruína ou a sua salvação. Era uma época de homens dominados pelo orgulho e pela violência. Era um tempo em que a vingança se confundia com honra, e a fúria dos poderosos se tornava sentença de morte para famílias inteiras. Quando a vida de Abigail cruzou o caminho de Davi, o homem ungido para ser rei, ela não era apenas uma mulher comum. Ela era uma intercessora silenciosa, um escudo erguido contra a espada de um futuro sangrento. O dilema que envolveu Abigail não foi apenas humano, mas espiritual. Seria possível deter o ódio com humildade? Seria possível curar uma ferida antes que ela se abrisse em guerra? Seria possível honrar a Deus enquanto o mundo gritava por retaliação? Essas perguntas ecoam até hoje, e nos forçam a olhar para nossa própria sede de vingança, para nosso próprio orgulho que se veste de justiça. A história de Abigail começa quando tudo parecia prestes a explodir. Quando Davi, ofendido pela afronta de Nabal, jurou destruir cada homem daquela casa antes do amanhecer. Quando o destino de dezenas de servos inocentes dependia de uma única mulher, uma mulher que não se permitiu ser refém do medo. Nessa história, não existe neutralidade. Cada escolha se torna um grito na escuridão. Cada silêncio pode ser um pacto com a destruição. E cada ato de coragem pode ser a única chama capaz de iluminar a noite mais longa. Prepare-se para conhecer Abigail não como um nome perdido nas páginas antigas, mas como um espírito indomável que se ergueu contra a violência e se tornou sinal de esperança. Naqueles dias, o reinado de Saul estava manchado por perseguições, intrigas e o medo constante de perder o trono para Davi, o jovem pastor que Deus havia escolhido e ungido como futuro rei de Israel. A nação estava fraturada, vivendo sob a tensão de guerras contra os filisteus e os conflitos internos que corroíam a esperança do povo. Cada vilarejo tremia diante dos exércitos inimigos e das disputas pelo poder. Foi nesse ambiente saturado de violência e desconfiança que a história de Abigail aconteceu. O território de Carmelo, onde vivia seu marido Nabal, era fértil e conhecido por rebanhos numerosos. Mas por trás da prosperidade havia corações endurecidos e olhos cegos pelo orgulho. Nabal era um homem rico, mas de espírito pobre, incapaz de reconhecer o valor da gratidão, da humildade e da generosidade. Seu nome, que significava insensato, parecia uma profecia sombria sobre seu próprio destino. Davi, fugitivo e ao mesmo tempo herói nacional, tinha se refugiado nos desertos, liderando homens desgarrados e amargurados, um exército de homens cansados de injustiças. Eles haviam protegido os pastores de Nabal dos saqueadores, sem cobrar nada em troca. Mas no dia em que enviaram mensageiros em paz para pedir alimentos, receberam apenas humilhação. Nabal insultou Davi, cuspindo desprezo sobre a bondade que havia sido oferecida. O desprezo de Nabal se tornou uma faísca que incendiou a alma de Davi. Cansado de fugas e traições, ele decidiu que não haveria mais paciência. Jurou por Deus que antes da alvorada não restaria nenhum homem vivo na casa daquele que o desonrou. E enquanto ele reunia suas armas e preparava seus guerreiros, a morte avançava como uma sombra sobre o lar de Abigail. Naquele contexto, poucos ousariam se opor a Davi. E menos ainda teriam coragem de confrontar a loucura de Nabal. Mas Abigail não era como as outras mulheres. Quando seus servos trouxeram notícias da fúria que vinha ao seu encontro, ela sentiu o peso de uma responsabilidade sagrada. Se Deus estava em silêncio, caberia a ela falar. Se o mundo inteiro se escondia no medo, caberia a ela erguer-se em compaixão. Porque quando a escuridão domina uma nação, sempre haverá alguém disposto a ser luz, mesmo que seja apenas por uma noite. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Abigail era conhecida por sua formosura, mas poucos sabiam que por trás do semblante sereno havia uma mente aguçada e um coração moldado pelo temor de Deus. Era filha de um lar que a ensinou desde cedo que a verdadeira nobreza não vinha do ouro, mas da sabedoria que se derrama como óleo sobre feridas que ninguém quer tocar. Ao casar-se com Nabal, Abigail não herdou apenas riqueza.
Herdou também o peso de conviver com um homem cuja arrogância era tão grande que nenhuma bênção conseguia entrar em sua casa. Nabal tratava servos como se fossem poeira de seus pés. Ignorava os clamores dos pobres, zombava dos estrangeiros e se orgulhava de seu poder. Abigail, em contraste, se tornou o refúgio daqueles que eram desprezados. Não era raro vê-la partilhando alimentos com viajantes, acolhendo viúvas e ouvindo histórias de sofrimento que seu marido não suportava sequer escutar. Muitos perguntavam em silêncio, como uma mulher tão sábia podia suportar viver ao lado de um insensato? Mas havia algo em Abigail que ninguém conseguia explicar. Um senso de propósito, como se ela pressentisse que a vida reservaria um dia em que toda a sua fé seria posta à prova. E esse dia chegaria mais rápido do que ela poderia imaginar. Quando os servos voltaram apavorados, relatando cada palavra ofensiva que Nabal gritara contra os mensageiros de Davi, Abigail sentiu o gelo subir-lhe pela espinha. Sabia quem era Davi. Sabia que ele não era apenas um guerreiro qualquer, era o escolhido de Deus, o futuro rei de Israel, o homem que trazia sobre os ombros o peso da promessa. E agora, por causa da loucura de Nabal, a casa inteira estava condenada. Naquele instante, Abigail fez o que tantas mulheres corajosas já fizeram nas Escrituras. Ela não permitiu que o medo governasse seus passos. Enquanto Nabal embriagava-se em seu banquete e ria da própria tolice, ela reuniu seus servos e ordenou que preparassem pães, carnes, vinho, frutas secas, cereais, tudo o que pudesse oferecer como um gesto de paz. Não disse uma palavra a seu marido. Sabia que ele tentaria impedi-la, que preferiria ver sua própria destruição do que curvar o orgulho diante de quem considerava inferior. Na escuridão que antecedia a madrugada, Abigail montou seu jumento. Seus olhos contemplavam o horizonte onde a vingança se aproximava como uma tempestade. E em seu coração uma oração silenciosa se elevava, que Deus a conduzisse naquele encontro. Que sua vida fosse aceita como ponte entre o ódio e a misericórdia. Pois havia chegado o momento em que ela descobriria se sua coragem era maior do que a fúria de um homem ferido. Enquanto Abigail avançava pelo caminho pedregoso, o silêncio da noite parecia amplificar o tumulto dentro dela. Cada passo do jumento ecoava como um presságio. Talvez ninguém imaginasse que, por trás daquela serenidade, se travava uma batalha entre a carne e o espírito. Seu corpo tremia, pois era mulher e sabia o destino de quem ousava se colocar diante de guerreiros armados. Mas seu coração pulsava com uma convicção tão profunda que nenhuma ameaça poderia afogá-la. Era como se uma voz inaudível a chamasse para além do medo, lembrando-a de tudo que havia aprendido sobre obediência e propósito. Era como se o próprio Deus sussurrasse: se você se calar agora, o sangue clamará contra você. Ainda assim, havia outra voz, sombria e insidiosa, que lhe perguntava por que deveria arriscar tudo por alguém como Nabal. Afinal, ele era cruel e indigno. Se Davi o destruísse, não seria apenas justiça? Não seria o acerto de contas que muitos aguardavam em segredo? Abigail sentiu o veneno dessa dúvida percorrer-lhe as veias. Por um instante, ela quase cedeu ao alívio de imaginar a morte do homem que tantas vezes lhe negara respeito. Mas logo a lembrança do caráter de Deus se ergueu como muralha. O Senhor que ela temia não se alegrava na vingança, nem consentia na destruição dos inocentes com os culpados. Se ela permanecesse em silêncio, dezenas de servos que nada haviam feito morreriam junto com Nabal. Aquela guerra não era sua, mas agora, de alguma forma, tornará-se. Foi nesse abismo de pensamentos que Abigail tomou uma decisão que mudaria não apenas sua história, mas também a do próprio Davi. Ela não permitiria que o futuro rei maculasse suas mãos com sangue inocente. Não permitiria que a cólera se tornasse um fardo eterno na consciência de um homem chamado a reinar em santidade. Se Davi descesse ao vale da violência sem freio, quem ergueria sua cabeça depois? Quem lhe diria que ele havia pecado contra o Senhor? A madrugada já se desfazia em tons de púrpura quando Abigail divisou à distância o grupo que marchava em sua direção. Espadas reluziam sob a lua. O silêncio pesado denunciava homens prontos para matar. O coração de Abigail batia como um tambor, mas seus olhos não recuaram. Porque, em seu íntimo, ela já tinha aceitado que havia um preço a pagar por ser ponte entre a ira e a redenção. E ela estava disposta a pagá-lo. Naquele momento em que Abigail desmontou do jumento e se colocou diante de Davi e seus homens, o mundo pareceu suspender a respiração. O vento frio soprou entre eles como se quisesse arrancar qualquer palavra de seus lábios. Davi segurava a espada com firmeza. Seu semblante era o de um homem que já havia decidido o destino de todos naquela casa.
Nos olhos dele havia dor antiga, cansaço de tantas injustiças, feridas que o tempo ainda não havia cicatrizado. Abigail ajoelhou-se, inclinou o rosto ao chão e permaneceu em silêncio. Esperava que uma voz divina a guiasse, que um sinal surgisse do céu dizendo que ela não morreria ali, esmagada pela ira dos homens. Mas o céu estava mudo. Nenhum trovão de advertência, nenhuma brisa suave de conforto. Apenas o peso imenso da decisão que precisava vir de seus próprios lábios. Por um instante que pareceu durar uma eternidade, Abigail lutou contra o pânico que ameaçava dominá-la. Ela pensou nos servos adormecidos, que não tinham ideia de que a morte já caminhava até eles. Pensou nos filhos que perderiam pais inocentes. Pensou nas promessas de Deus sobre Israel e temeu que, naquela madrugada, tudo fosse manchado por um banho de sangue que jamais poderia ser desfeito. Ela ergueu o rosto. Os olhos de Davi estavam fixos nela, esperando uma explicação. Havia algo terrível naquele olhar, a solidão de um homem perseguido, traído, humilhado, alguém que não suportava mais a zombaria de outro tolo. Ali, Abigail compreendeu que não estava apenas diante de um soldado furioso. Estava diante de um homem à beira de quebrar seu pacto com Deus. Se Davi cruzasse aquela linha, sua história jamais seria a mesma. Mas Deus continuava em silêncio. Não houve revelação, não houve certeza, não houve alívio. Tudo o que ela tinha era a convicção de que precisava falar. Que mesmo sem garantias, precisava erguer a voz. Seu coração acelerava como se quisesse saltar do peito. A fé, naquele instante, não era consolo, era fogo. Um fogo que consumia todo o medo até restar apenas coragem nua e dolorida. Respirando fundo, Abigail abriu os lábios. As palavras que sairiam a seguir seriam sua única chance de impedir a tragédia. Ela não sabia se sobreviveria. Não sabia se seria ouvida. Mas havia aceitado que, mesmo no silêncio de Deus, ela não podia calar. O momento em que Abigail começou a falar foi como o rasgar de um véu que separava a morte da misericórdia. Sua voz, firme e trêmula ao mesmo tempo, cortou o ar frio da madrugada e chegou ao coração de Davi como uma flecha que não fere, mas desperta. Meu senhor, recaí sobre mim a culpa, disse ela, com lágrimas se acumulando nos olhos. Não des ouvidos a este homem insensato, Nabal, pois conforme o seu nome, assim é ele, Nabal é o seu nome, e a insensatez o acompanha. Eu, porém, tua serva, não vi os jovens que enviaste. Se eu tivesse visto, teria sido diferente. Os guerreiros ao redor contiveram a respiração. Nunca tinham visto alguém se humilhar tão completamente diante da espada. Mas Abigail não se importava com a opinião deles. Ela carregava nos ombros o destino de toda uma casa. Cada palavra que pronunciava era uma muralha que erguia entre a ira de Davi e a destruição de inocentes. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que foi o Senhor quem te impediu de incorrer em culpa de sangue e de te vingares com as próprias mãos, continuou ela, com a voz embargada. Aceita este presente que tua serva trouxe a ti e aos homens que te seguem. Davi manteve o olhar fixo nela, e por um momento Abigail temeu que nada fosse suficiente para conter sua fúria. Mas mesmo assim, não parou. Porque havia chegado ao limite de tudo o que podia oferecer, a humildade, a intercessão, o pedido de perdão por ofensas que não cometera. Enquanto ela falava, Nabal dormia embriagado, inconsciente da guerra que sua loucura quase provocara. E não havia como ignorar o contraste. De um lado, um homem escravo do orgulho, de outro, uma mulher que sacrificava a própria dignidade para salvar vidas. Aquilo não era apenas uma súplica, era um espelho que mostrava a Davi quem ele se tornaria se deixasse a vingança tomar o trono do coração. O silêncio se estendeu por um instante que pareceu uma eternidade. Abigail ajoelhada, ofegante, com o rosto úmido de pranto. Os homens de Davi segurando as armas, divididos entre o desejo de lutar e a estranha paz que começava a pairar sobre eles. E no meio daquele campo de tensão, a pergunta pairava no coração de todos: seria Deus capaz de usar uma única voz para deter o rolo compressor da violência? Naquele instante, Abigail sentiu que não havia mais nada a dizer. Se a destruição viesse, ela estaria pronta. Mas, se a compaixão triunfasse, saberia que sua coragem não havia sido em vão. O silêncio que se abateu sobre aquele vale parecia pesar mais do que as espadas que Davi e seus homens seguravam. Abigail continuava prostrada, aguardando o julgamento que poderia selar seu destino. Foi então que Davi respirou fundo, e a cólera que faiscava em seus olhos começou a se dissolver como uma nuvem partida pelo vento. Ele baixou lentamente a espada. Seus ombros relaxaram.
e o fogo de sua ira cedeu espaço a algo que ele não sentia havia muito tempo: compaixão. Ali, diante daquela mulher curvada pelo peso de um sacrifício que não era dela, Davi compreendeu que Deus acabará de lhe conceder um presente muito maior do que qualquer banquete, uma chance de não se tornar igual aos seus inimigos. Abigail, sozinha, havia impedido que ele manchasse as mãos com sangue inocente. E naquela madrugada, Davi teve uma revelação que quebraria algo dentro dele. Uma parte de seu orgulho cedeu. O homem que antes se levantava decidido a vingar-se compreendeu que, se deixasse o rancor governar seu espírito, perderia tudo que Deus havia preparado para ele. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, disse Davi com voz grave, mas já sem ódio. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com as minhas próprias mãos. As palavras dele ecoaram na alma de Abigail como uma confirmação divina. Era como se finalmente o céu falasse, não por trovões ou relâmpagos, mas pela rendição de um coração endurecido. Ali, naquela hora em que todos esperavam violência, nasceu um breve momento de redenção. Mas a transformação de Davi era apenas parcial. A guerra que travava por dentro continuaria por muitos anos. A dor de tantas traições ainda iria persegui-lo. Contudo, naquela noite, ele se afastou um passo do precipício. Abigail ergueu os olhos, ainda com lágrimas, e ofereceu o presente que havia preparado. Davi o recebeu, mas mais do que isso, recebeu a lição que jamais esqueceria, que a sabedoria de uma mulher podia ser mais poderosa que o ódio de 100 homens. E que Deus podia usar as mãos mais improváveis para deter o ciclo da destruição. Enquanto seus homens guardavam as armas, Davi lançou um último olhar à mulher que salvara sua alma. E Abigail sentiu que uma parte dela também se despedaçava, o medo de não ter valor, o peso de viver na sombra de um marido perverso. Porque, naquela noite, ela provou a si mesma que seu propósito era maior do que qualquer humilhação que já sofrerá. Depois que Davi se afastou com seus homens, carregando não só os alimentos mas também o alívio de ter sido poupado de um crime, Abigail retornou para casa. O céu clareava devagar, tingindo de ouro o deserto que tantas vezes parecia devorar a esperança. Mas seu coração estava pesado. Ela sabia que Nabal ainda dormia embriagado, alheio ao abismo que quase tragara toda a família. Ao entrar no salão, Abigail o encontrou estendido sobre as almofadas, roncando como se nada importasse. Os servos a observavam em silêncio, temendo pelo que poderia acontecer quando ele descobrisse que ela desafiara sua autoridade. Mas Abigail já não carregava o mesmo temor. Naquela madrugada, ela tinha conhecido um Deus que não precisava gritar para agir. Um Deus que podia mudar destinos apenas permitindo que uma mulher se levantasse com coragem. Na manhã seguinte, quando Nabal despertou e a notícia chegou aos seus ouvidos, seus olhos se arregalaram de pavor. Ele quis gritar, quis amaldiçoar, quis dizer que jamais permitiria tamanha ousadia. Mas antes que qualquer palavra lhe escapasse da boca, seu coração se endureceu. O semblante se contorceu num espasmo. As mãos agarraram o peito numa tentativa vã de conter a sentença que Deus havia escrito. A Bíblia diz que Nabal foi ferido por dentro. 10 dias depois, o Senhor tirou-lhe a vida. Não houve necessidade de espada. Não houve clamor por vingança. A justiça divina se manifestou de forma tão silenciosa quanto a coragem de Abigail. E esse juízo inesperado ensinou a todos que não se brinca com a ira de Deus, nem com o coração de quem ele levanta para cumprir seus propósitos. Enquanto o corpo de Nabal era velado, Abigail permaneceu em silêncio. Não houve júbilo em seu semblante, apenas uma serenidade grave. Ela sabia que cada vida, cada poder, cada insulto, tudo está nas mãos do Altíssimo. O que parecia impunidade havia sido julgado pelo Tribunal Eterno, onde não há corrupção nem esquecimento. Pouco depois, chegaram até ela os servos de Davi. Vinham com uma mensagem inesperada. Davi desejava tomá-la como esposa. Não como prêmio, mas como reconhecimento. Como quem diz, eu vi tua coragem. Eu entendi tua pureza. A mulher que salvara uma casa e o coração de um rei não permaneceria na sombra da dor. Ali, Abigail percebeu que mesmo quando Deus parece mudo, Ele está escrevendo histórias maiores que nossa compreensão. Histórias onde a coragem se torna instrumento de justiça e a compaixão vence o orgulho. O tempo passou, mas a memória daquela madrugada jamais se apagou da mente de Abigail. Muitos viam nela apenas a mulher que se tornará esposa de Davi, mas o que ninguém podia enxergar era o caminho de dores e lutas que havia preparado para aquele lugar.
A coragem que um dia se ergueu na escuridão não surgiu do nada, foi moldada por anos de humilhações, silenciosos clamores e pequenas escolhas de fé. Quando ela se tornou parte da casa de Davi, Abigail não assumiu o posto de quem queria poder. Ela era uma mulher que havia entendido algo que muitos guerreiros jamais compreenderiam. O maior campo de batalha não é o que se estende diante dos olhos, mas aquele que se trava no coração. Porque todo homem ou mulher precisa decidir se vai ser escravo do orgulho ou servo do propósito. Davi, por sua vez, carregou para sempre a lembrança do rosto dela naquela noite. Em outras guerras, em dias de aflição, ele lembrava que Deus havia enviado uma voz para impedir o derramamento de sangue. E que essa voz vinha de quem menos se esperava. Assim como Deus usou Abigail, ele continua usando hoje aqueles que se dispõem a ser pontes onde outros só enxergam abismos. Quantas vezes você, que ouve essa história, se viu no lugar de Davi, ferido pela ingratidão, consumido pelo cansaço, pronto a cruzar limites que não deveria? Ou no lugar de Abigail, sentindo-se pequeno, sem força, temendo que ninguém escute sua voz? Talvez hoje o céu ainda pareça silencioso. Talvez a justiça demore mais do que seu coração consegue suportar. Mas a história de Abigail nos lembra que Deus não se esquece. Ele vê cada afronta, cada lágrima, cada passo de obediência. E quando chega a hora, ele age. Não como os homens esperam, mas do modo que purifica, transforma e revela quem verdadeiramente somos. A coragem de Abigail não foi a de quem nunca teve medo. Foi a de quem, apesar do medo, não se permitiu calar. Foi a de quem escolheu ser instrumento de paz mesmo que ninguém lhe pedisse isso. Se você hoje se sente pequeno, lembre-se dela. Se você carrega a culpa de erros, lembre-se dela. Se você acha que nada pode mudar, lembre-se dela. Porque Deus ainda ergue mulheres e homens dispostos a agir quando tudo parece perdido. E neles ele escreve suas histórias mais surpreendentes. A história de Abigail ecoa até hoje como um lembrete doloroso e ao mesmo tempo consolador. Deus não mede coragem pelo tamanho da espada que carregamos, mas pela disposição do coração em obedecer mesmo no silêncio. Quando tudo parecia conspirar para o massacre e a vergonha, uma mulher comum, ferida pelo desprezo de seu marido e pelo medo de perder tudo, se levantou. E por causa dessa decisão, a fúria foi contida, vidas foram salvas e um homem escolhido por Deus foi preservado de uma mancha que poderia arruinar seu destino. Abigail nos ensina que a humildade não é fraqueza, que a sabedoria não é covardia, que a fé não se revela apenas em templos ou cânticos, mas principalmente quando estamos sozinhos diante do impossível. Ela não esperou que o céu gritasse uma ordem. Ela não exigiu garantias. Ela não ficou paralisada pelo temor de morrer. Abigail simplesmente fez o que sabia ser certo. Quantos de nós hoje estamos à beira de decisões que podem marcar toda a nossa vida? Quantos estão alimentando o ódio que se veste de justiça? Quantos se calam porque acham que suas palavras não terão poder? Abigail nos confronta a sermos diferentes. A entendermos que, se Deus nos colocou em algum lugar, Ele também nos dará coragem para agir. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Foi isso que Abigail encarnou. Ela desviou o furor com uma resposta cheia de graça, mesmo que tudo conspirasse contra ela. E você? O que tem alimentado no seu coração? Tem escolhido ser ponte de reconciliação ou instrumento de destruição? Tem deixado o orgulho ditar seus passos, ou permitido que Deus seja seu defensor? Pense nisso. Porque talvez hoje seja seu dia de se levantar como Abigail. Talvez hoje Deus esteja esperando que você seja aquela voz que interrompe o ciclo da dor. Está bom assim ou deseja que eu reescreva? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Agora vamos para a oração final. Pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Senhor Deus Altíssimo, Pai de toda misericórdia e sabedoria, neste momento eu me coloco na Tua presença em nome de Jesus, reconhecendo que tantas vezes meu coração esteve tomado pelo medo, pela dor e pela dúvida. Eu clamo ao Senhor que assim como fizeste com Abigail, também me conceda a coragem de me levantar mesmo quando tudo ao meu redor parecer perdido. Pai amado, Tu conheces as batalhas que travo em silêncio. Tu sabes as lágrimas que derramei quando ninguém via. Sabes os insultos que suportei, as injustiças que calei, e a solidão que tentei esconder. E por isso eu te peço, Espírito Santo, visita meu coração agora e derrama a Tua força sobre mim. Que a Tua voz se torne mais alta que os meus temores. Que o Teu amor seja o escudo que me proteja do orgulho e da vingança.
Deus Santo, eu oro para que tu me tornes um instrumento de paz. Quando a raiva quiser tomar conta do meu peito, que eu me lembre da humildade de Abigail. Quando a vergonha quiser me paralisar, que eu me recorde que o Senhor levanta pessoas comuns para propósitos extraordinários. Quando o silêncio parecer teu desprezo, ensina-me a crer que estás trabalhando nos bastidores, preparando algo maior do que posso entender. Senhor, se houver dentro de mim alguma raiz de amargura, arranca agora. Se houver algum desejo de vingança, purifica-me. Eu não quero carregar fardos que não me pertencem. Quero descansar na certeza de que a justiça está em tuas mãos, e que nenhum ato de maldade passa despercebido pelo teu olhar. Dá-me sabedoria para falar quando for tempo de falar e silêncio quando for tempo de calar. Eu oro também por aqueles que cruzaram meu caminho com palavras de dor. Assim como Abigail intercedeu por quem a desprezava, ensina-me a perdoar quem me feriu. Que o perdão seja meu testemunho, e não apenas um discurso. Que a compaixão seja minha resposta, mesmo que meu coração queira retaliar. Senhor, entrega-me um coração puro, disposto a obedecer ainda que o preço seja alto. Que eu seja conhecido não pelo que conquistei, mas por quem fui nos momentos de prova. E que, no final de tudo, minha vida conte uma história que glorifique teu nome, assim como a história de Abigail testemunhou tua fidelidade. Deus de justiça e consolo, visita agora cada pessoa que ora comigo. Aquele que se sente fraco, dá força. Aquele que se sente perdido, mostra o caminho. Aquele que carrega vergonha, cobre com teu amor. Que toda a cadeia de medo seja quebrada pelo poder do teu Espírito Santo. Que todo desânimo se transforme em esperança viva. Eu te agradeço, porque sei que estás ouvindo minha oração. Eu te entrego meu coração e minha história. Usa-me como quiseres, Senhor. E que a tua vontade seja feita, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, o Filho que venceu todo o mal, eu oro e declaro, amém.